hoje trouxemos o tema como funciona um centro espírita, que é para nós todos ficarmos com a ideia de como é. Então, antes de iniciar propriamente no tema de como é que funciona um centro espírita, decidimos ir um bocadinho mais atrás e fazer uma visita ao primeiro centro espírita, porque teve que existir um primeiro, não é? E o primeiro centro espírita, que foi fundado então pelo Allan Kardec e pelos amigos, Allan Kardec, para quem não souber, era o Sr. Hippolyte Rivail, século XIX, em França, que começou a estudar este tema de uma forma, com um método científico, de uma forma estruturada, e depois começou, enfim, ao início era para ver onde é que estava a fraude e depois percebeu que não havia fraude e foi aprofundando o espiritismo e deu então o pontapé de saída e teve uma obra imensa com os pilares do que é a doutrina espírita. Então, a primeira associação espírita, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, teve a primeira sede aqui num espaço alugado no Palais Royal, na Galeria Valois. E estiveram lá um ano, de 1 de abril de 1858 a 1 de abril de 1859. Alugaram aquele espaço. Temos aqui uma publicação da época. Se o meu francês é muito fraquinho, mas se o meu francês está mais ou menos, também era à sexta-feira, às palestras, e tinham aqui assim uns palestrantes de renome, Gabriel Delan, por exemplo, e então tiveram aqui um ano. Tiveram que sair deste local e tiveram outro ano num local também temporário, que era um dos salões do restaurante Dois, não sei se é assim que se pronuncia. E, finalmente, um ano depois, assentaram a sua sede na passagem de Sainte-Anne, que é mais conhecida pela maioria das pessoas. E aqui estava, foi a primeira associação espírita. Nós já vamos ver a seguir o que é que fariam aqui. Recebiam aqui visitas, palestras, tinham as reuniões mediúnicas, faziam investigação, tudo isso. Mas o Allan Kardec foi um pouco mais longe. No capítulo, na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 30, ele colocou lá o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E porquê é que ele colocou o regulamento? Ainda são algumas páginas com o regulamento todo. Como ele muito bem indicou, não era para tornar aquele regulamento obrigatório para todas as associações espíritas, mas chegaram àquele regulamento pela experiência e decidiram publicar para ter um fio de condutor. Quem quisesse juntar-se com outras pessoas e abrirem outras associações espíritas, tinham ali um fio condutor, sendo livres de adaptar à realidade do sítio onde estavam. E esses regulamentos têm os fins e constituição da sociedade, a administração, disposições diversas, as regras, está lá tudo muito bem explicado e é muito interessante. E então quer dizer que uma associação espírita, como diz o próprio nome, um centro espírita, é uma associação. Pode ter caráter legal ou não, ou seja, pode ter figura legal ou não, não é obrigatório, mas caso tenha, é registar-se como outra associação qualquer. E então, nesse caso, e não é que isso interesse dentro de uma associação espírita, mas se for registado como uma associação, para a lei, não é? Tem que ter presidente, tesoureiro, todas essas figuras que nós estamos habituados a ver noutras associações. Então, se nós já reparamos que o Allan Kardec até fez aquela publicação das disposições gerais do Centro Espírita da Associação Parisiense de Estudos Espíritas e indicou que aquilo era um fio condutor que depois as várias associações iam adaptando à sua realidade. Já ficamos logo aqui a saber que nem todas as associações são exatamente iguais, embora, grosso modo, funcionam de forma muito similar. No entanto, para esta apresentação, decidimos basear
na associação onde estamos, ou seja, tudo aquilo que eu vou dizer a partir de agora está relacionado diretamente aqui com o Centro de Cultura Espírita das Caldas da Rainha, e depois há muitos outros que serão muito idênticos ou poucas diferenças existirão. Então, a primeira coisa que é necessário chamar a atenção é que numa associação espírita, num centro espírita, todas as atividades, todos os estudos, tudo é gratuito, tudo. Ou seja, é de frequência livre, não se cobra absolutamente nada por cursos ou estudos e não se aceita nem dinheiro, nem presentes, nem favores de espécie algum. E eu estou a chamar a atenção para isso porquê? Porque às vezes existem associações espíritas que têm o nome, mas têm o nome de centro espírita, mas não mais do que isso. Eu não vou dizer onde é que é, mas por exemplo, perto de onde eu vivi há uns anos, existe um local que tem o nome de centro espírita lá do sítio, mas que de centro espírita só tem mesmo o nome, porque, por exemplo, fazem consultas de tarô, limpezas espirituais, trabalhos à distância, vai-se lá saber o que é isso, enfim. E mais, e tem isto livre, né? Isto é público, para tirar um curso de iniciação à espiritualidade, a inscrição são 15 euros, depois cada aula de 1 hora são 40 euros, enfim, por aí fora. Total do curso, 495 euros. E depois, de mediunidade, enfim, que este aqui ainda é mais caro, 1.475 euros. E já vimos aqui com isto tudo, né? Tarô e tudo mais, isto poderia ter outro nome qualquer, mas isto de centro espírita não tem nada. Eu só chamei a atenção, não como uma forma de crítica, mas para nós depois percebermos que nem tudo o que tem a dizer que é um centro espírita poderá ser. Temos de ter cuidado e verificar se é ou não é. Então, mas se tudo é gratuito, e agora vou fazer aqui um parênteses. Lembrei-me que, por exemplo, ali, para comprarmos um livro, o livro é pago. Porquê? Embora o objetivo seja a divulgação, estamos a pagar a elaboração do livro, né? E o centro não ganhará nada com isso. Mas então como é que uma associação espírita, um centro espírita que paga a renda, a água, a luz, né? Se é tudo gratuito? Mas muito bem, de duas formas. Como é uma associação, tem sócios, e esses sócios têm uma cotização livre. De chamar aqui a atenção que para ser sócio é necessário já ter muito tempo de espiritismo e de facto perceber-se que a pessoa, isto é um interesse que a pessoa tem, ou seja, não é chegar aqui 2, 3 vezes e depois fica sócio, não, descontrair, podem frequentar gratuitamente, ao fim de uns anos há quem passe a ser sócio. E também aqui optou-se por vender aquelas senhas como a Dona Paula até estava a comentar agora, com um sorteio mensal, só para ajudar, e então, entre o dinheiro das cotas dos sócios e isto, vai-se pagando luz, água, renda e pronto. E sobrevive-se. E então, já se percebeu... Como? As senhas são para quê? Para um sorteio de um livro. Mas não é? É. E então, agora perdi-me. Já me pregaram aqui uma rasteira. Estou a brincar. Então, os trabalhadores de uma associação vão ajudando gratuitamente. E existe muita coisa para fazer numa associação. Vou começar... talvez pelas tarefas mais invisíveis, mas mais importantes. Por exemplo, não sei se já vos ocorreu que tem que haver pessoas que façam a limpeza. Todas as semanas, vêm cá lavar o chão, limpar o pó, lavar as casas de banho, tudo mais. Pronto, ficar tudo arrumadinho para depois nós, semana a semana, termos sempre aqui tudo muito apresentável.
Isto do lado físico. Do lado espiritual, depois já vamos ver como é que é. Não há de ser com detergente, de certeza. Existe também quem faça parte de uma equipa. Nós aqui existe a ajuda a famílias desfavorecidas. Penso que neste momento são 9 famílias. E então, quem puder pode trazer bens não perecíveis para não se estragar, deixam ali à entrada, que depois essa ajuda é distribuída por essas 9 famílias. Mas claro, isto também precisa de organização, há quem esteja com essa responsabilidade. Outro trabalho invisível é as redes sociais e páginas da internet. Há quem esteja diariamente a tomar conta do Facebook, do Instagram, da página da associação na internet, da página normal, a colocar para lá os vídeos todas as semanas, a responder a alguma questão que seja colocada por e-mail ou por mensagem. E, por exemplo, quando nós vimos aqui fazer as palestras, temos aqui sempre este microfone, há quem tenha sempre a responsabilidade, todas as semanas, ver se os microfones têm pilhas, montar o tripé, filmar tudo e depois isto é editar, colocar na internet, enfim. E depois, olha, uma das funções mais importantes aqui, ali à porta, a livraria. Eu coloquei o nome de livraria, mas não é só, porque quem está ali, olha, está a receber as inscrições para o atendimento. Já vamos ver o que é o atendimento. Está, quando alguém quer comprar um livro, a entregar o livro e a assentar o que é. Está, por exemplo, também, por vezes, penso que lá também se podem inscrever em alguns cursos, sem ser na internet. Quando alguém chega de novo e que não esteja ali outro trabalhador para receber a pessoa, também recebe. Pronto, e é logo a primeira cara do espaço. E sem ser a livraria, há também quem esteja responsável da biblioteca. E o que é a biblioteca? É um espaço que há aqui em que os sócios, trabalhadores, os estudantes de alguns cursos que vão existindo, os frequentadores, podem ir requisitar um livro como uma biblioteca. É uma biblioteca igual. E então há quem esteja responsável por catalogar os livros, assentar então para quem foi o livro e recebê-lo e tudo mais. Tudo isso implica aqui algum tempo que as pessoas dão com alegria. Atenção, nada disto uma pessoa sente-se bem a fazer isto. E depois aos papagaios, como eu aqui hoje, há quem venha palestrar. Neste caso aqui somos alguns, há uma escala e tentamos não repetir temas, vamos sabendo com algum tempo de antecedência quem é que vai fazer que palestra e depois, enfim, estuda-se um bocadinho, prepara-se aquilo que se vai dizer e depois é só não ter muita vergonha para vir aqui para cima e falar com vocês. E o passe? Para quem não sabe, o passe individual, aqui na salinha ao lado, é a transferência de energias do mundo espiritual para a pessoa que vai receber o passe. E eu agora aqui queria falar algumas coisas sobre isso. Primeiro, o passista, obviamente, está lá de coração, mas a responsabilidade é do mundo espiritual. Obviamente isto é um desenho só figurativo. E uma coisa que por acaso o slide está ao contrário, mas não faz mal. Mas para além desta equipa de passistas, há também quem faça, cá no centro, passe ao domicílio a pessoas que estão acamadas e que não possam deslocar-se ao centro espírita e solicitem que querem o passe, ou até no hospital, pede-se autorização, já não é a primeira vez que acontece, de ir então onde é necessário para fazer o passe. Mas o que é que eu queria chamar a atenção aqui relativamente ao passe? Quem vai ao passe é quem se sente necessidade, não se sinta bem fisicamente, espiritualmente, animicamente e decide ir ao passe. Mas é preciso chamar a atenção
de uma coisa muito importante. O passe não substitui tratamentos médicos, nem o passe, nem qualquer outra coisa aqui numa associação espírita. Então, se uma pessoa tiver um estado de saúde que necessita de medicação e tudo mais, é para continuar. Obviamente, o passe vai fazer melhor, mas não é para interromper o tratamento que o médico mandou, ou a medicação, ou tudo mais. É um complemento. O inverso é... tal e qual como um medicamento, só se deve ir ao passe quando, de facto, estamos necessitados disso. Obviamente, ninguém vai perguntar, então, mas vem outra vez ao passe aqui? Não, a pessoa vai porque acha que tem necessidade, então é livre de ir. Mas, não é só este passe que faz efeito. Vá, por exemplo... Por vezes faz o passe coletivo e ao longo do tempo nós, quando ganhamos assim alguma confiança com as pessoas, às vezes há pessoas que gostam muito e outras que não gostam muito. E então para aquelas que não gostam muito é mais ou menos porque uma pessoa ali tem um passe individual, mas é igual, porque as pessoas que estão ali dentro a dar passe, o passe está a vir da equipa espiritual. Ora, o passe coletivo, os passistas estão aqui na sala na mesma, e a equipa espiritual sabe perfeitamente o que é que nos faz falta. Eu tenho aqui uma história relativamente a isso que me lembrei agora. Eu, há uns anos atrás, trabalhava numa empresa em que de vez em quando tinha que ir para Madrid, e quando era 2 ou 3 dias, pronto, mas às vezes era uma semana ou 15 dias, e então eu decidi, lembrei-me assim, bolas, depois estou aqui tanto tempo sem ir a uma associação, então fui ver, o Madrid deve ter uma série de centros espíritas, né? Fui à internet, lá vi uma série deles, e depois não sabia onde é que eles eram, pronto, eu não conhecia a cidade, basicamente. E então comecei a ver, morada a morada, onde é que eles eram, e reparei nunca que eu quando saí do trabalho, tinha que apanhar um metro, uma série de estações até ao sítio onde eu estava alojado. Então reparei que havia um centro que ficava perto de uma das estações de metro. E eu comecei a ir aí, sempre que eu estava lá uma semana, ou 2 semanas, ou um mês, ia sempre ao mesmo centro, que ficava ali mesmo a caminho. E era engraçado porque era um centro muito pequenino, ficava num 3º ou num 4º andar num prédio no centro da cidade, e aquilo era mesmo pequenino, e eu não sei, e também não importa, mas eu não sei se eles não davam passe, eles não tinham equipa de passe individual, e não cheguei a perceber se eles não tinham por falta de espaço, porque de facto o centro era muito pequenino, ou se porque era mesmo assim. Era uma simpatia de pessoas, vi lá palestras muito boas, e no fim da palestra havia sempre passe coletivo, e toda a gente estava feliz e contente, e uma pessoa saiu dali revitalizada, aquela sensação boazinha. Outra coisa, por vezes, eu por acaso agora ultimamente ando a receber várias perguntas de pessoas diferentes, de pessoas que me conhecem, que sabem que eu sou espírita e depois fazem questões, e não tem mal, mas às vezes parece-me, que não quer dizer que assim seja, mas às vezes parece que há algumas pessoas que andam atrás do fantástico. Por exemplo, uma pergunta repetida que eu recebi agora ultimamente, muitas vezes, foi se quem está no passe, portanto os passistas, se vêem energia, ou se sentem alguma coisa, ou se sentem porque é que a pessoa foi receber o passe, ou seja, as perguntas andam sempre à volta do mesmo tema. Isto convém dar aqui alguns esclarecimentos. Primeiro, quem está a dar o passe está lá para se doar e para deixar a equipa espiritual fazer o trabalho dela. Eles sabem o que é que a pessoa que foi apanhar o passe necessita. E estando lá numa posição de se doar, não estamos na posição de sentir alguma coisa. Não quer dizer que de vez em quando não há passistas que sintam alguma coisa, sei lá, um formigueiro nas mãos ou algo. Mas, por exemplo, e chama a atenção, não é nesta associação em particular, em qualquer uma, num centro espírita é natural, num centro espírita e em todo lado, mas pronto, estamos agora a falar no centro espírita, é natural que existam médiuns, e médiuns que estão educados, e alguns às vezes ouvem, às vezes veem e tudo mais, e às vezes durante a palestra, e pronto, e ninguém se apercebe, não é? Porquê? Porque não é para
não me está a vir agora aqui a expressão correta, mas não é para o show-off. E tudo o que acontece no centro espírita fica cá dentro e não há essa necessidade, a não ser quando é importante mesmo, porque temos que ver uma coisa, quando há uma informação do mundo espiritual, primeiro tem que se tentar perceber se é de fidedigno ou não, e depois, se for, vai fazer bem a alguém ou é indiferente. Se vai fazer bem, então partilha-se. Se é indiferente ou se até pode causar mal, pronto, é só por aí. Outra atividade, o atendimento, que as pessoas, como há pouco disse, que se podem inscrever antes da palestra ali na livraria. O que é o atendimento? O atendimento, por exemplo, no fim de uma palestra, normalmente há tempo para colocar dúvidas. Mas existem temas que as pessoas têm necessidade de falar e que não a falar em público. Pronto. E então pode ser qualquer tema. Qualquer tema. Pode ser uma pessoa até que tenha necessidade de falar e que está com necessidade de falar com uma pessoa desconhecida, ou que não a julgue, ou tem um problema e quer desabafar. Pode ser qualquer coisa. E então, claro, no atendimento, a quem estiver a fazê-lo, obviamente também não estará sozinho, aí está a equipa espiritual e quando é necessário será intuído, mas é uma conversa normal entre duas pessoas e às vezes até, eu trouxe aqui esta piada, eu gosto muito de espiritinhas, às vezes não é só a pessoa que vai ao atendimento que está a ser atendida, não é? Às vezes até existem, vai por arrasto. Esta senhora aqui, por exemplo, estava a pedir ajuda porque sentia que o marido dela estava sempre junto, que já tinha falecido, né? Que estava sempre junto dela. E ele, coitado, a pedir ajuda, a dizer porque ela só pensa em mim e depois eu estou sempre amarrado aqui ao pé dela, não é? E já agora informo também aqui, só uma adenda. Porque é que eu apaguei isto? Eu apaguei aqui, fiz aqui ao Sr. Wilson, fiz uma maldade que foi pegar aqui no cartoon dele e apagar isto. Porque, não é por mal, mas existe alguma tendência de algumas associações colocarem atendimento fraterno. Mas nós temos numa associação espírita, o atendimento é fraterno, não é? Não tem pronto, é o atendimento. Vamos colocar as coisas simples. Mais coisas que se fazem numa associação espírita. Agora é que vem o coqueluche, a estrela, que é uma reunião mediúnica. Não sei se vocês já repararam aqui onde é que está a mesa de pé de galo. Já viram? Alguém? E não viram porquê? Porque isso faz parte de Hollywood, não é? Bem, vamos ver. No século XIX, aquele movimento das mesas girantes, o fenómeno das mesas girantes, serviu para chamar a atenção. Então, depois de jantar, na altura, não havia televisão, não havia internet, não havia Facebook, eu acho que eles eram muito mais felizes. Não havia nada disso para distrair, e então as pessoas, vejam bem, tinham que falar umas com as outras. E havia os chorões. E as pessoas, para falar umas com as outras, normalmente sentavam-se à volta de uma mesa. E esses fenómenos das mesas girantes que começaram a acontecer com muita frequência, principalmente na Europa e também nos Estados Unidos, e que teve aquele grande boom em Paris do século XIX, foi para chamar a atenção. Foi para chamar a atenção. Por exemplo, o Allan Kardec foi estudar o tema porque o instigaram a ir tentar perceber o que era aquilo. E ele pensava, então, mas uma mesa para responder, a mesa não tem cérebro, como é que ela está a responder? Porque a mesa mexia e depois combinavam, se fosse um toque era sim, e se fosse dois era não, pronto. Mas uma reunião mediúnica é uma reunião normal, de pessoas que já são espíritas há uns anos, que estudaram o tema e que se reúnem para então, dentro de certas condições, existir a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. E aqui vou chamar a atenção outra vez para outro tema, que é perguntas muito habituais relativamente a reuniões mediúnicas. Quem é que aparece? Reis, rainhas, pessoas conhecidas, enfim, pessoas famosas? Não. Não quer dizer que não aconteça, mas isso é raríssimo. E mais, a maioria das vezes nem sequer se sabe quem é que esteve lá a ser atendido. Porquê?
Grosso modo, para simplificar, quais são os 3 tipos de comunicação que existem numa reunião mediúnica? Pessoas que são conduzidas, espíritos, que já largaram o corpo de carne, que são conduzidos pela equipa espiritual até à reunião mediúnica para que sejam esclarecidas, porque não conseguem comunicar com elas por algum motivo, estão demasiado agarradas à matéria, não perceberam o que é que lhes aconteceu. Lembram-se daquele filme do Sexto Sentido? Que acho que ele era psicólogo ou psiquiatra e nós passamos o filme todo a pensar que ele estava vivo e afinal ele estava, bem, ele vivo está, né? Mas já tinha saído do corpo de carne. Isso curiosamente acontece algumas vezes. Então, pessoas que aparecem para ser ajudadas, eventualmente algo que tenha a ver com algum atendimento, e, por vezes, também mensagens de espíritos um pouquinho mais evoluídos que vêm motivar as pessoas da reunião mediúnica, ou mensagens para serem publicadas publicamente. E, enfim, eu pus estas 2 mensagens, estas 2 imagens, aliás, porque normalmente, na maioria das vezes, as mensagens chegam ou por psicografia, que é através da escrita, ou então através da psicofonia, através da fala do médium. Então, e quem é que pode ir assistir a esta reunião? Podemos ir todos assistir à reunião? Preferencialmente, não. Porquê? Quem faz parte da reunião mediúnica já tem uns anos de estudo. Atenção que não são pessoas perfeitas, porque se estivéssemos à espera de pessoas perfeitas para fazer reuniões mediúnicas, não se fazia reuniões mediúnicas. Mas já estudaram vários cursos aqui no Espiritismo, várias obras, aqui em grupo, num dos estudos que existe aqui, e depois também há algo de muito importante, que é a confiança, ou seja, ao fim de alguns anos de essa pessoa estar presente. E vou dar o exemplo ao contrário. Lembram-se quando eu no início da palestra falei daquelas regras que o Allan Kardec colocou no livro dos médiuns? Ele, por exemplo, tinha lá regras bastante precisas, por exemplo, de quem é que se pode tornar sócio. Nem qualquer pessoa se podia tornar sócia, tinha que ser há algum tempo e depois tinha que provar que sabia de espiritismo e tudo mais. O raciocínio é mais ou menos o mesmo. Porquê? Naquelas associações que felizmente penso que cada vez menos existem, pelo menos dentro do movimento espírita português, que faziam reuniões mediúnicas públicas, quem ia assistir, não é? Poderia interpretar mal o que estava a ver, não por nada, não é que seja algo difícil de entender, mas como lhes faltava o contexto. Por exemplo, nós durante muitos séculos, e se eu não tivesse ido para a escola pensava o mesmo, durante o dia o que é que parece? Parece que é o Sol que anda à volta da Terra, não é? E vai na volta, nós ao fim de uma série de séculos percebemos que não, isso é ilusão de óptica, a Terra é que anda à volta do Sol. Então imaginem, alguém estar numa reunião mediúnica, não estar dentro do contexto do que estava a acontecer e começar a interpretar aquilo de uma forma não muito correta, não é? Para além disso, há muita coisa que influencia a reunião mediúnica. As pessoas que estão presentes, para além de terem muita confiança umas com as outras, o próprio pensamento, eu tenho que ir para lá tranquilo. Eu não pertenço à reunião mediúnica, mas o exemplo, se eu pertencesse à reunião mediúnica, eu teria que ir para lá tranquilo. O meu pensamento pode influenciar, ok? E então é só por isso, não é porque seja algo de secreto. Isto é importante porquê? Por vezes, não aqui, em todos os centros, aparecem pessoas que já têm experiência noutros centros e tiraram outros cursos e conheciam e já pertenciam, por exemplo, à reunião mediúnica ou faziam qualquer coisa e nota-se que têm vontade de ajudar e com certeza que irão ajudar, mas as coisas demoram tempo porque, vou dar o exemplo ao contrário, eu hoje estou sempre ao contrário. Eu comecei a frequentar este centro, acho que foi em 2004 e passado muitos anos, assim meio que por acidente, cheguei a pertencer à reunião mediúnica. Pronto, coitados, escolheram-me para ir para lá durante um tempo. Mas depois eu mudei de casa, fui viver para outra zona do país e, claro, pronto, desliguei-me de todas as coisas que eu ia fazendo aqui, que ia ajudando.
O centro que eu comecei a frequentar, para onde eu fui, não me conhecia de lado nenhum, não é? Pronto, ao fim de um tempo perceberam que eu tinha assim alguma falta de vergonha para palestrar, pronto, comecei a palestrar, dei passo algumas vezes e ponto final. Se calhar, depois, se eu tivesse continuado a viver naquele sítio, ao fim de uns anos, se calhar podia ter acontecido mais coisas, mas e eu acho isto correto, porque as pessoas têm que se conhecer, tem que haver uma base de entendimento, só isso. Outro grupo, TCI. O que é isso? TCI, Transcomunicação Instrumental. É outro grupo com outra frequência que tenta obter comunicações do mundo espiritual através de aparelhos eletrónicos. Está bem? Vá. É mais um grupo de investigação. Eu recordo-me que há uns anos, aqui no centro, quem fazia parte deste grupo receberam até uma comunicação bastante interessante. Houve aqui uma palestra que até um áudio, possivelmente até se receberam já mais. Eu como tive aqui alguns anos afastado, não sei se já aconteceu mais alguma coisa, mas pronto, é um grupo que continua a sua investigação e a dar resultados, se é que não tem estado a dar. E agora chegamos à parte mais importante de um centro espírita e mais concretamente desta que nós estamos aqui a falar. Curso de Espiritismo. Praticamente todos os anos, eu por acaso não sei agora, quando foi o Covid, continuou sempre a ver o curso básico? Pronto, houve essa interrupção, mas pronto. Fora isso, todos os anos existe o curso de Espiritismo. Porquê é que isto é importantíssimo? Isto é importantíssimo mesmo, e de se fazer mais do que uma vez. Porque as pessoas que se inscrevem para fazer o curso de Espiritismo, não é obrigatório que se venham a tornar espíritas, nem é esse o objetivo. É a forma como obtém o conhecimento. Obviamente este conhecimento poderia ser obtido sozinho, na internet ou a ler, mas aqui de uma forma estruturada e acompanhada, conseguem ter um fio condutor e ensinam a pensar e a perceber como é que depois dali podem ganhar asas sozinhos, vá. E eu acho que é fundamental, porque mesmo quem não se torne espírita, e eu lembro-me eu acho que já não sei se foi um online e 2 presenciais, que eu fiz 2 cursos de espiritismo, nem toda a gente que estava no curso era espírita, e no entanto ficaram com o conhecimento correto do que era o espiritismo, ou seja, 2 para amanhã, se lembrarem de dizer mal de espiritismo, podem eventualmente fazê-lo, já o fazem com propriedade, não dizem coisas que não têm nada a ver com o espiritismo. Então, é um curso muito, muito interessante. Ele está baseado no Livro dos Espíritos, e mais uns extrazinhos, mas basicamente acompanha o Livro dos Espíritos e ajuda na compreensão desta grande obra. Aqui está uma turma já de há alguns anos, por acaso vê-se mal, mas olha, eu estou aqui muito novo ainda, que giro, e magrinho, agora o perispírito tem estado a inchar. E está aqui muita gente conhecida, aqui, enfim. Outro grupo muito importante, grupo juvenil, educação espírita juvenil a partir dos 6 anos. Porquê é que isto é importante? Não é para tornar as crianças espíritas, mas reparem nisto, para além das atividades que são muito boas, a criança tem a oportunidade de conviver com outras crianças, claro, e recebe ali informações do moralmente correto. Obviamente, estamos numa associação espírita, há de haver um ou outro conhecimento que tem a ver com o espiritismo, mas não é para tornar a criança espírita. Ela vai ter tempo disso quando chegar à idade adulta e que pense pela cabeça dela de tomar a opção se quer ser espírita ou não. Agora, o que é moralmente correto é universal. E, por exemplo, eu acho que há pouco tempo aqui até falei isto, mas os espíritos, nossos amigos,
por vezes ajudam-nos através do pensamento, dando-nos intuições ou indo aos arquivos da nossa memória. Mas eles não conseguem ir, por exemplo, ativar uma memória de uma memória que eu não tenho. Não é? Se eu não tenho aquela experiência, não tenho aquela memória. Então reparem, por exemplo, um jovem aqui, um conhecimento que obtém, pode achar mais giro, menos giro e tal, mas pronto, tem aquele conhecimento e aquilo fica arquivado. E agora imaginem, passado uns anos, na escola, no trabalho, com os amigos, algo, e é confrontado com uma situação aliciante, por exemplo, e pode haver ali o espírito guia ou um espírito amigo que lhe ativa aquela memória, olha, atenção, olha aquilo que aprendeste. E depois a decisão do jovem na mesma, mas isto é importante e os conhecimentos que obtém em termos do que é moralmente correto é importantíssimo, porque hoje as crianças, e eu vejo lá por casa, e eu nem sei muito bem como é que nós conseguimos lidar com isto, porque depois eu já vi que isto é um mal geral, passam mais horas do que era suposto sempre olhar para um ecrã, seja o ecrã do telemóvel, do tablet, do computador, da televisão, é uma chatice, não, aquilo para se conseguir dar a volta, enfim, e há outro tipo de aprendizagens a fazer. Está aqui fotografias do passado, isto parece-me estar um pouco escuro, não sei se aí de baixo conseguem ver bem, de uma sala em algumas atividades e uma atividade que existiu há uns anos com um grupo também juvenil, em que foram ali para uma praia fazer uma atividade. Isto foi muito giro, depois a seguir houve um piquenique com a associação toda, que eu lembro-me disso. Cursos complementares, por exemplo, outro curso que há... já agora, só uma coisa, este grupo juvenil, não sei se repararam, o horário, isto vai começar em 15 de outubro, exatamente como ao curso de Espiritismo, e o horário é igual ao curso de Espiritismo, ou seja, quem quiser se inscrever para o curso de Espiritismo e esteja receoso porque tem uma criança pequena e não tem de deixar, está resolvido e é útil. Outros cursos complementares, por exemplo, este ano vai existir aqui o curso do Perispírito. Às vezes depois existem outros, este agora foi o que estava. Normalmente os cursos para os fazer é necessário ter o primeiro curso de Espiritismo, mas quase certeza que este podem estar a fazer ao mesmo tempo, em princípio, e acompanhar sempre. Podem fazer as inscrições, lá está, mais uma vez, é gratuito e é uma boa forma de obter conhecimento. E ainda temos mais coisas, como os estudos online. Eu sei que, penso que à quinta-feira aqui o centro tem um estudo online em que estão a estudar um dos livros, uma das obras de Allan Kardec. E como este, há outros, porque já houve outros no passado e hão de existir outros no futuro. Mas será só isto? Ou seja, eu, de uma forma, se calhar deves aqui uma ganda seca, mas peguei numa ponta e acabei na outra e descrevi mais ou menos todas as atividades que existem na associação. Mas isto é uma associação espírita. Será que não há mais nada sem ser isto? Se calhar há. Porque aquilo que eu vos descrevi foi aquilo que nós vemos da matéria, do lado material. Mas existe toda a dimensão espiritual. E ao longo dos anos, eu recordo-me de algumas comunicações que existiram de coisas que ou seja, a forma como está organizado a associação do lado de lá, que nós possivelmente sabemos muito pouca percentagem do que é, mas eu recordo-me, por exemplo, que havia uma biblioteca num sítio muito semelhante a onde está a Biblioteca Real, que isto teria 2 pisos e no segundo piso era um hospital espiritual, e quer queiramos, quer não, nós aqui estamos sempre rodeados, aqui em todo lado, mas de entidades superiores. E porquê é que isso é importante? Por exemplo, obviamente que estarão entidades a assistir à palestra, esta e outras, consoante o tema, que são conduzidos aqui para assistir à palestra. Muitas vezes nós estamos com um mal-estar qualquer e a equipa espiritual apercebe-se e nós até durante a palestra levamos um passo sem saber e às vezes chegamos aqui todos coisas e depois até saímos daqui já com o ânimo todos contentes, o ânimo em cima, aquilo do passo já falei, enfim. Mas porquê é que eu estou a falar disto?
isto agora aqui é para as pessoas que eventualmente estiverem a ver a palestra na internet. As palestras na internet são muito úteis, mesmo. Para quê? Para pessoas que não possam vir, por exemplo, eu de vez em quando não posso vir ao centro e gosto de ver a palestra, bolas. Uma pessoa pode estar doente e não pode vir ao centro. Ou uma pessoa pode viver numa zona do país em que de facto não tem acesso a centros espíritas. Agora, quem tenha acesso a centro espírita, viva perto e não esteja doente, não tenha um impedimento ou não esteja a trabalhar a essa hora, mais ou menos um centro espírita, não este, estou a falar de todos, é como se fosse um posto avançado da espiritualidade e tem toda uma outra vivência estar aqui do que a ver à distância, até porque depois nós temos a tendência, estamos a ver a palestra e depois veio o cão ou veio o gato ou não sei quem chama, não é a mesma coisa, não estamos na mesma frequência espiritual saudável. E pronto, só para concluir, existem, não sei, mas possivelmente existem mais de 100 associações espíritas em Portugal, de norte a sul. Quem fundou esta associação, antes de fundar esta, nas Caldas até possivelmente frequentava um centro espírita noutro local, depois eu sei que abriram um centro nas Caldas, depois esse centro cresceu e dividiu-se, agora são dois, e a equipa que veio para aqui, pronto, transformou o CCE naquilo que nós conhecemos. Daqui já, e eu tive a felicidade de os conhecer e de até alguma vez até tirar cursos com eles, já saíram daqui pessoas que abriram 2 centros em Alcobaça e sabe-se lá, mais outros centros. E é uma forma de ir espalhando a palavra, que é muito importante, e de levar consolo a terceiros e ajudar não só quem está do lado de cá, mas quem está do lado de lá. E também ajudar-nos a nós, sei lá, fazer o bem de alguma forma, de ser útil na sociedade. E olha, foi o tema que trouxemos hoje.